muitas desculpas da minha vida e dessa vez eu falei tudo errado, mas vamos para o segundo episódio da série de histórias de terror e dessa vez é sobre Bonnie e Clyde. Dos arquivos do FBI, Clyde Champion Barrow e sua companheira Bonnie Parker foram mortos a tiros por policiais em uma emboscada perto de Siles, em Bienville Parish, Louisiana, em 23 de maio de 1934, depois de uma das perseguições mais espetaculares que a nação tinha visto até aquele momento. Barrow era suspeito de vários assassinatos e era procurado por diversas acusações de homicídio, roubo e sequestro. O FBI passou a investigar e encontrou pistas singulares de Barrow e sua amante em dezembro de 1932. Um automóvel Ford que havia sido roubado em Pawhuska, Oklahoma, foi encontrado e abandonado perto de Jackson, Michigan, em setembro do mesmo ano. Em Pawhuska, soube-se de outro carro Ford abandonado que havia sido roubado em Illinois. A busca realizada neste carro revelou por artigos abandonados nele que tinha sido ocupado por um homem e uma mulher. Neste carro foi encontrada a prescrição e um frasco que levou os agentes especiais a uma drogaria em Natchitoches, Texas. A investigação revelou a identidade que a pessoa para quem a prescrição tinha sido receitada era a tia de Clyde Barrow. Investigações posteriores revelaram que a mulher que obteve a prescrição recebera a visita recentemente de Clyde Barrow, o irmão de Clyde, L.C. Barrow e Bonnie Parker. Descobriu-se que estes três estavam dirigindo um carro Ford, identificado como aquele roubado em Illinois. Em 20 de maio de 1933, o comissário dos Estados Unidos em Dallas, Texas, emitiu um mandado contra Clyde Barrow e Bonnie Parker, acusando-os de transporte interestadual de Dallas para Oklahoma do automóvel roubado em Illinois. O FBI começou então a caçar o casal. Bonnie e Clyde se conheceram no Texas em janeiro de 1930. Na época, Clyde, com 21 anos, era solteiro e Bonnie, com 19 anos, era casada com um assassino que encontrava na prisão. Logo depois, Clyde também foi preso por um roubo e enviado à prisão. Ele escapou usando uma pistola que Bonnie tinha contrabandeado para ele, mas foi recapturado e enviado de volta para a prisão. Clyde, em liberdade condicional, em fevereiro de 1932, voltou a se relacionar com Bonnie e retomou sua vida de crime. Além da acusação de roubo de automóvel, Bonnie e Clyde eram suspeitos de outros crimes. No momento em que foram mortos em 1934, acreditava-se que teriam cometido 13 assassinatos, vários assaltos e roubos. Clyde Barrow, por exemplo, era suspeito de ter assassinado 2 policiais em Joplin, Missouri, e sequestrado um casal na região rural de Louisiana. Mais tarde, o homem e a mulher foram libertados perto de Waldo, Texas. Numerosas testemunhas ligaram Bonnie e Clyde a assaltos a bancos e furtos de automóveis. Clyde supostamente assassinou um homem em Hillsboro, Texas, cometeu roubos em Lufkin e Dallas, Texas, assassinou um xerife e feriu outro em Stringtown, Oklahoma. Sequestrou um deputado em Carlsbad, Novo México, roubou um automóvel em Vitória, Texas, tentou assassinar um deputado em Rawtown, Texas, cometeu um assassinato em Abilene e um assalto em Sherman, Texas, cometeu assassinato em Dallas, Texas, sequestrou um xerife e o chefe de polícia em Wellington, Texas, cometeu um assassinato em Joplin e Columbia, no Missouri. Mais tarde, em 1932, Bonnie e Clyde começaram a viajar com Raymond Hamilton, um jovem pistoleiro, porém, Hamilton deixou o casal alguns meses depois e foi substituído por William Daniel Jones em novembro de 1932. Ivan Bucky Barrow, irmão do Clyde, foi libertado da prisão no estado do Texas em 23 de março de 1933, ao receber um perdão completo pelo governador. Ele rapidamente se juntou a Clyde, trazendo a sua esposa, Blanche, de modo que o grupo passou a contar com 5 pessoas.
Essa quadrilha embarcou em uma série de assaltos ousados que repercutiu em manchetes em todo o país. Eles escaparam da captura em vários encontros com os homens da lei, exigindo a intensificação dos esforços policiais. Durante um tiroteio, a polícia em Iowa, em 29 de julho de 1933, Buck Barrel foi ferido mortalmente e Blanche foi capturado. Daniel Jones, que era frequentemente confundido com Pretty Boy Floyd, foi capturado em novembro de 1933 em Houston, Texas, pelo xerife local. Bonnie e Clyde continuaram fuga juntos. Em 22 de novembro de 1933, uma armadilha foi armada pelo xerife de Dallas, Texas, na tentativa de capturá-los perto de Grand Prairie, Texas, mas eles escaparam do cerco policial. Eles interceptaram um advogado na estrada e levaram seu carro, que eles abandonaram em Miami, Oklahoma. Em 21 de dezembro de 1933, Bonnie e Clyde reapareceram e roubaram um cidadão em Shreveport, Louisiana. Em 6 de janeiro de 1934, 5 prisioneiros, incluindo Raymond Hamilton, que estava sentenciado a mais 200 anos, foram libertados da East Ham State Prison Farm em Waldo, Texas, por Clyde Barrel, acompanhado de Bonnie Parker. 2 guardas foram baleados pelos presos em fuga com pistolas automáticas que tinham sido previamente escondidas em uma vala por Clyde. À medida que os prisioneiros corriam, Barrel fazia cobertura com rajadas de metralhadora. Entre os fugitivos estava Henry Metheny, de Louisiana. Em 1º de abril de 1934, Bonnie e Clyde encontraram 2 jovens patrulheiros rodoviários perto de Grapevine, Texas. Os policiais foram baleados antes de reagirem. Em 6 de abril de 1934, um policial de Miami, Oklahoma, foi mortalmente ferido por Bonnie e Clyde, que também feriram e raptaram um chefe de polícia. Embora a participação dos agentes do FBI tenha sido vigorosa e incessante, a sua jurisdição era apenas sobre a acusação de transporte interestadual de automóvel roubado. Cada pista foi seguida e avisos de wanted, com impressões digitais, fotografia, descrição, registro criminal e outros dados foram distribuídos para todos os oficiais. Os agentes seguiram a trilha deixada pelo casal em muitos estados e em vários redutos da quadrilha. A associação com Henry Metheny e a família Metheny de Louisiana foi descoberta por agentes do FBI, quando eles descobriram que Bonnie e Clyde estavam dirigindo um carro roubado em New Orleans. Em 13 de abril de 1934, um agente do FBI, através da investigação nas proximidades de Ruston, Louisiana, obteve informações definitivas que colocou Bonnie e Clyde em uma região remota localizada no sudoeste dessa comunidade. A casa dos Metheny não estava longe, como havia descoberto o agente que fez visitas ao local durante a busca por Bonnie e Clyde. Agentes especiais do Texas haviam descoberto também que Clyde e Bonnie tinham viajado do Texas à Louisiana acompanhados de Henry Metheny. O FBI e as autoridades policiais locais, na Louisiana e no Texas, concentraram-se nas buscas de Bonnie e Clyde naquela área. Soube-se que Bonnie e Clyde, com alguns dos Metheny, tinham participado de uma festa no Black Lake, Louisiana, na noite de 21 de maio de 1934. E que deveriam retornar para a mesma área 2 dias depois. Antes do amanhecer, em 23 de maio de 1934, um pelotão composto por policiais de Louisiana e Texas, incluindo Frank Hammer, do Texas Rangers, se esconderam em arbustos ao longo da estrada perto de Siles, Louisiana. Bonnie e Clyde apareceram em um automóvel à luz da manhã, e quando tentaram fugir, os policiais abriram fogo e eles foram mortos instantaneamente, dando fim à corrida e busca e a captura de Bonnie e Clyde. Eu não vou corrigir isso. E assim, a gente chega ao final do 2º episódio de Histórias de Terror, e é isso. E todos os créditos vão pro Eduardo, @malévola no Twitter, ele que foi atrás dos dados e tal, eu só narrei, e sigam ele conta várias histórias de terror, então é isso, e adeus.